18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa programação aqui na 100.7 FM. Gente, participa do nosso programa, manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mostra como é que tá a volta para casa. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994-88-7592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e para tudo. E segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. E a gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito a essa hora, 6 horas e 3 minutos. Boa noite, André. Como é que está o trânsito? Como é que está a volta para casa nesse horário? E já temos aí mais postos, né? Com o preço da gasolina a R$ 6,99. Isso mesmo, Karime. Boa noite pra você, pro Kennedson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Depois de semanas aí pesando no bolso do motorista, o preço da gasolina finalmente deu uma respirada aqui em Manaus. Nessa terça-feira, o litro voltou para casa dos R$ 6,99, que é um alívio aí para quem vinha sentindo, né, na pele os reajustes foram seguidos aí nas bombas. Para ter uma ideia, no mês passado essa gasolina chegou a bater os R$ 7,59. A gasolina comum, né, que inclusive foi considerado um dos maiores valores dos últimos anos. Então, depois disso, veio aí essa queda gradual, passando por R$ 7,29, R$ 7,25, até chegar agora nesse preço atual. E aqui a gente está na Avenida Djalma Batista, acompanhando o trânsito, e vou informar já como é que tá o trânsito aqui pela Avenida Djalma Batista, mas tem aqui o posto Shell, né, que fica bem próximo ao Pátio Gourmet, que aqui a gasolina tá R$ 6,98. É um centavo que para muitos aí acaba fazendo diferença. Vamos aproveitar aqui a Djalma Batista para falar dessa volta para casa no sentido centro-bairro, completamente congestionado o trânsito por aqui, hein? Você que está com pressa vai ter que procurar uma rota alternativa. A Avenida Djalma Batista completamente carregada, trânsito congestionado. Essa situação se repete também na Avenida Maripiranga, ali nas proximidades do Ipaã, para quem vai seguir no sentido da Torquato Tapajós, também volta para casa, sentido bairro, trânsito completamente congestionado por ali, aquele trânsito concorrido, onde nesse horário muitos estão tentando voltar para casa, mas aí tem que enfrentar esse trânsito nosso de cada dia aqui da capital amazonense. Daqui a pouco a gente tem mais informações de trânsito. Obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, explico os detalhes sobre a suspensão das obras do trecho do meio da BR-319. Eu, André Meirelles, vou falar sobre a prisão do treinador de jiu-jitsu, Melk Galvão, que é suspeito de crimes sexuais contra menores. Eu, Vanessa Lima, falo sobre a programação do Corre de Quinta, um encontro que nasceu entre amigos e hoje já conquistou muitos adeptos. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. Até às 7 da noite no programa 18 horas de hoje. Terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas destacando o descaso com o estado do Amazonas quando o assunto é BR-319. Como falamos no 18 horas dessa segunda-feira, a ONG Observatório do Clima entrou com uma ação civil pública questionando os editais do DENIT para a pavimentação do chamado trecho do meio. Pois muito que bem, agora, hoje a Justiça Federal do Amazonas atendeu ao pedido da ONG e determinou a suspensão imediata das licitações. A decisão assinada pela juíza Maria Elisa Andrade, né? E nessa decisão a juíza aponta falhas, né? E falta de clareza no projeto. Agora o DENIT vai ter até uns 15 dias para prestar esclarecimento. Kennedson, mais uma vez adiado. Mais uma vez e adiado por bastante tempo, né? 70 dias. E tem mais uma questão, o descumprimento, Karime. A justiça determinou uma multa de R$
milhão de reais sobre o patrimônio pessoal do agente público. E é importante explicar que esses pregões, eles foram lançados pelo DENIT, que é um órgão federal responsável por todas as obras e manutenção de todas as rodovias do Brasil, ou seja, é quem executa esse tipo de intervenção na BR-319, e é justamente o trecho do meio que segue como mais crítico da rodovia, a parte que ainda não está totalmente pavimentada e que dificulta a ligação terrestre entre Manaus e o restante do país, processo que envolve cerca de 678 milhões de reais em investimentos. Bom, agora com essa suspensão, todo o cronograma fica comprometido e a obra mais uma vez é adiada. Essa medida é encarada como um retrocesso, claro, né? Porque mantém o Amazonas isolado e digo mais, tá? Assina embaixo o risco de vida que as pessoas que trafegam pela rodovia correm. Assina embaixo esse risco, porque é realmente perigoso trafegar hoje em dia pela BR-319. A gente conversa agora com a repórter Nathalie Moraes, que está acompanhando esse processo e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, voltamos à estaca zero, Nathalie. Boa noite. Infelizmente, muito boa noite para você, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, essa decisão da juíza Maria Elisa Andrade, da Justiça Federal do Amazonas, caiu como um verdadeiro balde de água fria. No programa dessa segunda-feira, a gente já tinha comentado, né, sobre esse parecer que teria sido apresentado aí pela ONG Observatório do Clima, e aí agora a Justiça Federal do Amazonas suspendeu sim os editais das obras do trecho do meio da BR-319, e tudo isso, é claro, provocou ali uma reação imediata lá no Senado. Os senadores amazonenses Eduardo Braga, Omar Aziz, mais uma vez defenderam de forma veemente realmente a importância da BR-319. Hoje teve, né, ali no Senado, teve uma sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, e aí por lá, né, não teve como não trazer essa pauta pra gente, porque mais uma vez, Karime, não sei o que acontece, mas pessoas que não vivem aqui querem nos manter isolados. E assim, o senador foi muito claro dizendo que, o senador Eduardo Braga, que existem interesses econômicos em nos manterem isolados, né? E não é a primeira vez. E assim como a gente comentou, a grande mídia no Brasil continua vendendo isso. Inclusive, agora há pouco, no fim da tarde, a atual presidente dessa ONG, né, dessa organização não governamental, o Observatório do Clima, disse que ela não é contra a BR-319, é contra todo o desmatamento que a gente vai ocasionar. Minha senhora, essa estrada já existe desde 1976, para ser mais precisa. Agora, a senhora se manteve calada quando devastaram e destruíram Mata Virgem, agora em 2025, para construir uma estrada que vai de nada a lugar nenhum para a COP30 lá em Belém do Pará. Aí vocês ficaram calados. Ministra Marina Silva, então ministra na época, pôde construir, devastar a Floresta Virgem para colocar uma estrada que vai de lugar nenhum a nada, só para a COP30. Agora, uma BR que faz parte de um projeto estratégico para a região norte, para o estado do Amazonas, feito junto aí com a Zona Franca de Manaus, que existe, inaugurada em 1976, pronta, e que ela é sim, ela é viva. Por lá passam caminhões e contêineres e passa a economia do estado do Amazonas por lá, querendo ou não. Agora, é contra, não é contra? Gente, isso é de uma ignorância que vocês deveriam ter vergonha para abrir a boca e falar sobre 319, sobre a BR-319 e sobre o estado do Amazonas. Vocês, senhores, deveriam ter vergonha pela ignorância dos fatos. Vão estudar um pouco, vem aqui, faz essa viagem, vem aqui conhecer de perto o que acontece, a vida, as pessoas que moram lá, a dificuldade de conseguir insumos básicos, a dificuldade de ir e vir das pessoas que moram por lá. O que passamos durante a pandemia, né, Karime? Realmente chega a ser estarrecedor, eu acho que essa pode ser a palavra usada, né, quando a gente fala dessa decisão da 7ª Vara Ambiental de Justiça, da Justiça Federal aqui do Amazonas, que coloca
coloca em risco realmente avanços fundamentais para o nosso estado, para todos nós, né? E assim, o senador Eduardo Braga, ele foi muito contundente ali no seu discurso, falando que o Observatório do Clima, que reúne ali mais de 130 entidades, que seriam inclusive sustentadas ali com dinheiro internacional, com centenas de milhões de reais envolvidos, assim, são pessoas que não vivem aqui e querem interferir na nossa realidade a todo custo. Eu separei um trechinho aí da fala do senador Eduardo Braga para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. A ONG está no Rio de Janeiro, nas praias tão deliciosas do Rio de Janeiro, aonde não tem carapanã, não tem pium, não tem mosquito, não tem as intempéries que os brasileiros que vivem na Amazônia são obrigados a enfrentar. E aí eles entram com argumentações das mais estapafúrdias. A BR-319 não é uma BR qualquer, ela é a única que pode tirar uma cidade de 2,5 milhões de habitantes do isolamento. Agora, essa decisão isolada, dessa liminar, pode prejudicar inúmeras, milhares de obras que estão sendo destravadas. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo a essa juíza para que ela possa conhecer, pelo menos vai visitar a BR-319, pelo menos vai ver o que você está julgando, vai ver o povo que vive na 319, vai ver a agricultura familiar, vai ver como é que as pessoas estão vivendo, vai ver o que você está decidindo. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, assim como o senador Eduardo Braga, o senador Omar Aziz fez um apelo ao Conselho Nacional de Justiça para que possa revisar o caso. Ele classificou como equivocada aí a decisão da juíza, já que para ele a magistrada não teria sequer competência para tratar dessa questão ambiental. Essa questão ambiental, Karime, Kennedson e ouvintes, ela não é resolvida através de uma lei, e isso tudo foi aprovado no Congresso Nacional, como afirma o senador Omar Aziz. De uma forma transversal, se coloca contra a soberania nacional. Recursos internacionais entram num debate que tem que ser dos brasileiros, dos amazonenses. E de uma forma transversal, General Mourão se financia para ingerir, e aí o pior ainda, a juíza não é a pessoa da vara dela para julgar essa ação. Até porque nós aprovamos uma lei aqui, essa lei foi vetada pela presidência e nós derrubamos o veto. Então não é a vara dela. E aí eu vou fazer um apelo ao Conselho Nacional de Justiça que faça uma correção dentro dessa vara ambiental, porque isso é uma brincadeira de mau gosto. Só nós sabemos o quanto a gente tem lutado para asfaltar a 319. Virou até chacota. É mais um movimento político, é mais um não sei o quê. Então, a juíza está equivocada tanto na decisão liminar, e ela tinha que se julgar impedida, incompetente para essa matéria, porque não é vara ambiental. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Assim como o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, ainda durante a sessão desta terça-feira, né? Ele disse que essa ONG, Observatório do Clima, seria uma entidade que atua realmente com intuito financeiro, não atua para proteger o clima. Inclusive, ele trouxe um trecho, né, bastante polêmico, Karime, que inclusive essa ONG teria ligação aí com a filha da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos conferir aí o que disse o senador. Mas uma coisa está me chamando muita atenção, é que o escritório de advocacia contratado pelo Observatório do Clima tem como uma das sócias a filha da ex-ministra Marina Silva. Não acredito. Nós estamos diante de uma verdadeira holding de financiamento de um novo mercado. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Isso realmente traz prejuízo para todos. Eu também tentei ouvir aí o presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Amazonas, eu tô falando aí da Fé Comércio, e aí por meio de nota ele disse que toda essa situação, mais essa decisão, acaba realmente trazendo um retrocesso para todos nós, já que essa rodovia é de grande importância para o crescimento econômico da nossa região.
assim como também destacou o presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus, né, interestaduais. Foi destruído, ele classificou, foi destruído o sonho de tirar a nossa capital, Manaus, de tirar o Amazonas do isolamento. Nós somos a única capital do Brasil, a gente tem quase 4 milhões de habitantes e a gente continua isolado, né? E tudo isso por capricho, parece. Pode ser, parece. E são pessoas que sequer conhecem, e digo mais, viu? Se colocar para apontar no mapa, não deve nem saber onde é que fica Manaus, muito menos. Estado do Amazonas não, que é muito grande, a pessoa olha aquele verde, é mais ou menos. Agora Manaus eu tenho certeza que não sabe apontar no mapa. Agora, para chegar, interferir, ficar falando, ecossistema, vamos preservar, preservação ambiental, esse é um discurso muito lindo, mas infelizmente completamente ignorante quando falamos da BR-319. É um direito, Kennedson tá aqui que não vai me deixar mentir, é um direito constitucional ir e vir de um cidadão, e nem isso nós estamos tendo. Exatamente, é um princípio, é um direito constitucional, o direito de ir e vir, o direito à liberdade, são todos direitos garantidos pela nossa Constituição da República. O Estado, a Constituição, ela definiu esses direitos que devem ser obrigatoriamente exercidos por toda a nossa sociedade. É claro que muitos são princípios, ou seja, é uma meta a ser alcançada, mas o direito à liberdade, o direito de ir e vir, é um direito constitucional e que está sendo mais uma vez jogado na lama, literalmente na nossa lama da BR-319. Eu achei muito interessante a fala do senador Eduardo Braga, que convida o Observatório do Clima, convida a juíza, convida esses órgãos que alegam proteger a nossa Amazônia irem em loco, conhecer a nossa realidade. Pegue o seu carrinho, vamos lá acompanhar a realidade, o dia a dia da nossa população. Das pessoas que precisam circular aí pela BR-319. Exatamente, falar do que você só ouve falar é muito fácil. Como ele falou, né? Como ele colocou, falar disso, de não, vai devastar o meio ambiente lá da praia, lá em Ipanema, maravilhoso, bebendo uma água de coco é lindo. Agora, de novo, cadê essas pessoas? Onde é que essas pessoas estavam quando a então ministra Marina Silva derrubou Floresta Virgem, quilômetros de floresta, para abrir uma BR sem o menor fundamento, que não era de nada para lugar nenhum, só para se mostrar ali, para passear, aí sim, para passear na COP30. Na COP30. Cadê que essas ONGs não foram em cima? Cadê que ninguém falou nada contra? É muito estranho e até hipócrita, né? Se não fosse os povos originários do Pará, inclusive a Foz do Iguaçu, ela estaria sendo explorada nesse exato momento. Inclusive existem cientistas que falam que era muito melhor investir em energias renováveis do que investir em petróleo, em combustíveis fósseis. Se não fossem os povos originários fazerem aquela pressão durante a COP30, muitas coisas ainda teriam acontecido. Exatamente, seria muito pior. Aí sim a gente tem que dar ouvido aos povos originários, às pessoas dos ribeirinhos, as pessoas que vivem de fato aqui no chão do estado do Amazonas. Cadê os recursos dessas ONGs, esses dinheiros internacionais, essas fortunas que depositam nessas ONGs ambientalistas, que a gente não vê esse progresso ali no chão, ali na vida do ribeirinho? A gente não vê, a gente vê luta, a gente vê miséria, a gente vê exploração, sim, de criminalidade, de garimpo ilegal, isso a gente vê, mas e aí, cadê esses benfeitores? Karime, Kennedson, né, vale a pena a gente reforçar que só no ano passado essa ONG, né, o Observatório do Clima, recebeu mais de 678 milhões de reais, que seria inclusive o valor gasto aí nessa pavimentação do trecho do meio, né? Então assim, cadê o investimento, né? Os povos originários, será que as pessoas que vivem aqui na nossa região têm recebido o apoio, a ajuda dessa ONG, né? Inclusive, a Advocacia Geral da União informou que já está ciente aí, inclusive, dessa decisão da Justiça Federal e que todas as providências estão sendo adotadas. Inclusive, o também DENIT disse que já foi notificado e que a equipe da Procuradoria Federal Especializada está analisando o teor da decisão a fim de definir aí uma estratégia processual mais adequada para poder retomar aí essas obras de alguma forma.
forma. Tá certo. Nathalie Moraes, você segue acompanhando esse caso, traz as atualizações pra gente. Seguimos aqui otimistas, não é, Kenilson? Seguimos otimistas e confiantes de que a nossa bancada do estado do Amazonas vai pressionar bastante para que a BR-319 saia do papel. Eu acredito nisso. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes. Agora em Manaus, 6h22. Você está ouvindo 18 horas. E o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, cumpriu a agenda em Manaus hoje. Inaugurou o ponto de inclusão digital numa escola na zona rural. A ação faz parte do programa que busca levar internet de qualidade para reduzir a desigualdade na educação. Kennedson Paes acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente. Muito boa noite novamente para você, Karime, e para todos os nossos ouvintes aqui do 18 horas. E com certeza a educação é um direito de todos e os números mostram que a conectividade começa a avançar. Hoje pela manhã, no ramal Água Branca, lá na zona rural de Manaus, a Escola Municipal Professora Joana Vieira recebeu um novo ponto de inclusão digital com internet de qualidade para os alunos, professores e até a comunidade. A ação faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, uma iniciativa do governo federal em parceria com o Ministério da Educação, que busca reduzir desigualdades educacionais por meio da tecnologia. Os dados chamam a atenção. Em todo o Brasil, o programa já chegou a 99 mil escolas públicas, beneficiando cerca de 24 milhões de estudantes. Vamos ouvir agora o que disse o ministro Frederico Siqueira Filho. Aqui no estado do Amazonas são mais de 5 mil escolas, onde mais de 3 mil já estão conectadas. A gente tem um compromisso até o final do ano concluir todo o projeto, fazendo isso aqui, levando a internet, preparando toda a infraestrutura de Wi-Fi para que os alunos possam acessar, beneficiar a comunidade, o contraturno, para que a população também possa beneficiar desse conteúdo. Em Manaus, os números também são positivos. 78,2% das escolas da rede municipal já têm internet adequada, acima da média nacional, que é de 69,7%. Vamos ouvir agora o novo secretário municipal de Educação, Arônio do Nascimento Bentes. Essa estratégia nacional das escolas conectadas coincide com a política local. Para nós é maravilhoso porque, reitero, o bom uso da internet está sendo feito nas escolas. E é um eixo importante dessa estratégia nacional, que é integrar, fazer com que a garotada tenha acesso a boas informações, professores possam usar, inclusive aí a comunidade no entorno das escolas. No comparativo regional, a capital amazonense aparece em segundo lugar, atrás apenas da região sul, que tem 80,9%. Além da estrutura para internet adequada, o ministro também reforçou que, por meio do programa Computadores para a Inclusão, as escolas vão receber equipamentos para fortalecer a inclusão digital e o uso da tecnologia no aprendizado. Vamos ouvir novamente o ministro Frederico Siqueira Filho. O nosso objetivo é cada vez mais fortalecer a inclusão digital, levando também letramento digital, gerando mais conhecimento, autoconhecimento, entretenimento para as crianças, alunos e a comunidade como um todo. Dentro da estratégia, o projeto Aprender Conectado prevê levar internet de alta velocidade a cerca de 40 mil escolas da rede pública até o fim de 2026. Mesmo com a distância ou dificuldades, a meta é levar conectividade e educação para todos. Vamos ouvir novamente o ministro Frederico Siqueira Filho. Onde não tiver fibra ótica, a gente vai chegar com soluções via satélite. Que o nosso propósito como ministério é levar conectividade para os cantos e recantos do Brasil. E com isso, a conectividade ela deixa de ser apenas tecnologia e passa a ser ferramenta real de aprendizado, oportunidade e inclusão para quem mais precisa. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, pré-candidato a deputado federal. Boa noite, seja muito bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Muito bem, muito boa noite a todos, aos ouvintes principalmente, mas a vocês com muito carinho. Que ótimo, então, a campanha já está na rua? A pré-campanha. A pré-campanha. Com contatos, com conversa, né? Acho que política é a arte da boa conversa.
para se fazer algo que signifique unidade na direção do crescimento econômico, na direção do respeito aos direitos de cada cidadão, de cada cidadã, né? Isso já tem viajado, já tem feito esses contatos? Tem viajado mais ocasionalmente, mas claro que a gente vai apertar um pouco isso aí. Mas por enquanto eu tenho tido dias cheios também, dias bem cheios e felizes. Agora, Arthur, desculpa, sempre prefeito de Manaus, prefeito, né? É sempre prefeito. Arthur, a gente estava falando ainda há pouco sobre a justiça ela ter suspendido mais uma vez a licitação da BR-319. A gente estava comentando sobre esse assunto que tanto aflige o nosso povo do estado do Amazonas. Como o senhor considera resolver esse problema? Eu considero que houve injustiça. A justiça não foi justa nesse episódio. E depois, entendo que deve haver um rebate a isso, forte, bem expressivo mesmo, porque estão atrapalhando a vida de uma cidade, de um país. O Brasil depende talvez mais do Amazonas, da nossa floresta, da possibilidade de nós termos economias além da Zona Franca, não substituindo a Zona Franca, mas além da Zona Franca. E mexendo com isso, estão fazendo um papel bem brega, bem reles, porque era para deixar isso aqui. Eu fui voto vencido. Eu queria a eleição, eu queria a ferrovia, perdão. Eu não queria rodovia, eu queria ferrovia. Iria de um ponto ao outro, não teria aquele posto de gasolina, que depois se junta a um prostíbulo, e junto ao prostíbulo tem bandidos, assaltantes e tudo mais. Então eu preferia isso. Mas não tiveram a necessidade, capacidade de perceber. Então entram aquelas ONGs, atrapalham muito e tudo mais. É complicado, mas eu entendo que a essa altura não tem como não ser a favor. Se eu era a favor da ferrovia e entendo que era melhor mesmo, não há como ser contra a rodovia, se não tem outra alternativa a ela. Não tem. Então tem que fazer. Tem que fazer mesmo. Algumas pessoas dizem, não mexe com o meio ambiente. Não é verdade, mexe. Mas num nível tolerável. É como se fosse um corte, sem pegar veia, sem pegar nada grave, né? Como se fosse um corte assim, que resolve em casa mesmo, né? É diferente de você sistematicamente eliminar uma floresta como a nossa, que é a mais importante do mundo, e que tem muito a ver com o clima do mundo inteiro, né? Eles deveriam olhar e até paparicar o Amazonas e procurar fazer o melhor pelo nosso povo, né? Agora, Arthur, quando a gente fala sobre BR-319, atualmente nas condições em que ela se encontra, dificulta todos os processos de fiscalização. Ou seja, no atual cenário, nós temos completamente aquilo que eles alegam que deveria existir, que é o processo de defensão da Amazônia, a proteção da nossa floresta em pé, a proteção da nossa fauna. Na realidade que nós estamos atualmente, nós estamos passíveis de rolar qualquer coisa. Tráfico de drogas cresceu no nosso estado do Amazonas. Verdade. Só acredita que com a BR-319 pavimentada não haveria muito mais fiscalização, muito mais controle ambiental do que essa realidade? A possibilidade de agir assim. Um governo sem juízo nenhum poderia, enfim, atrapalhar tudo. Mas um governo que tivesse o mínimo de vontade de servir a um estado tão importante, não só para ele, estado, mas para o Brasil. Para o Brasil, sim. O Amazonas é isso. Eu considero talvez o estado mais importante. Dono da maior parte da floresta amazônica. Ela é tão fundamental para o mundo, tão fundamental para o clima, tão importante, tão relevante, que isso dá revolta, causa uma certa revolta. A justiça errou. O juiz federal podia ser o juiz federal. Agora, o fato de errar não quer dizer que sejam intocáveis. Eu acho que erraram de maneira grave. Tomaram eu que não movidos por coisas ilícitas. Tomara. Ou por interesses estrangeiros, pelo menos é o que parece, né? Porque aqui no Amazonas... Olha, a roubalheira pra mim, tanto faz ser estrangeiro ou nacional, não suporto. Sim. Certo. Então vamos falar de eleição? Vamos lá, o país continua ainda muito polarizado e a tal da terceira via tão sonhada nas últimas eleições parece que dessa vez também não vai emplacar, né? Nessa situação o senhor vai de Lula ou Bolsonaro? Como é que vai ser? Eu vou observar muito bem o que falam do meu estado, da minha cidade, das cidades aqui e nosso doutor em torno de nós, porque essa polarização ela é medíocre. Ela não carrega nenhum bem para cá, não traz nada. E acho que era preciso, enfim, que a gente, fizesse um trabalho de conscientização das pessoas, de modo a acabar com esse fanatismo, que é fulano é contra Beltrano, tem raiva do Beltrano, que é Beltrano é contra o fulano, enfim. E não está aparecendo uma pessoa que poderia ser, por exemplo, eu dou o exemplo do senador e deputado Ciro Gomes. Era a hora dele sair candidato, mas ele não saiu. O tempo inteiro ele foi quando não podia ganhar.
foi uma certa tolice. O Aécio dele. Neves até tentou convidar agora recente, né? O convite tá aí, né? A gente chegou a anunciar aqui ele o convite. Ele quer ser governador, né? Mas ele quer sair governador. Ele está... As outras vezes ele quis ser, sem perspectiva de ganhar, ele quis ser presidente. E agora que ele teria alguma perspectiva de ganhar a presidência, ele insiste em ser governador. E já foi lá governador. Ele foi prefeito, foi governador de Fortaleza, né? Seria ele, então, um bom nome para essa terceira via? Tem outras pessoas, até talvez mais maduras, mais preparadas, enfim. Mas ele é uma pessoa preparada, uma pessoa inteligente. O fato é que era preciso alguém que significasse realmente uma terceira via. No mais, eu olho assim com muita desconfiança. Olha, nós estamos aqui. Falar uma coisa com muita sinceridade. Eu trabalhei com o presidente Fernando Henrique. Fui ministro dele, fui líder do governo dele. Ele me prestigiava ao máximo. Por exemplo, ele reuniu os líderes na Câmara dos partidos que o apoiavam, me chamou e fez eles se comprometerem a discutir comigo qualquer coisa drástica teria que discutir comigo. Fez a mesma coisa com os líderes do governo no Senado. Eles tinham que me ouvir. Então ele prestigiou muito, muito mesmo. Eu tenho um carinho por ele enorme. Olha, a qualidade dele, ele falava, além do português, 9 outras línguas, correntemente. O romeno, por exemplo, só para ter uma ideia, russo, que é uma língua difícil, eu estudei, é difícil. Mas eu digo o seguinte, o presidente, a gente morre, todo mundo morre. Se continuar nesse passo, não vai ter outra pessoa que se compare com ele. Que possa fazer, por exemplo, o que ele fez uma revolução da economia, atualizou a economia. Nossa economia estava atrasada, estava lá no século não sei de qual, talvez século IX, sei lá, uma coisa bem triste. E o Plano Real colocou na jaula a inflação, promoveu reformas estruturais na economia que a atualizamos a economia, enfim. Então, o sonho que apareça uma pessoa do porte dele, do calibre dele, para o Brasil ter realmente jeito e fazer uma nova rodada, uma nova geração de reformas estruturais da economia. Precisa de muito ainda. Só não vê nenhum nome que poderia fazer frente, que poderia se igualar ao Fernando Henrique no cenário atual. Não vejo. É uma questão de uma pessoa vaidosa vai dizer, está contra mim, não é contra nem a favor. Eu estou dizendo simplesmente que acho que não. Algum possível candidato fala 10 línguas? Algum possível candidato tem um renome internacional que ele ganhou como sociólogo? O sociólogo foi o primeiro a ver o Brasil Real aqui. Depois expôs o Brasil Real para o exterior. Os livros que ele tem, uma cultura absurda, né? Então, eu sempre vi o Darcy Ribeiro, você lembra dele? Sim. Foi ministro da Educação no governo Goulart. O Darcy Ribeiro, uma vez, eu ouvi isso na Câmara e corri para o Senado para dar um abraço nele. Que ele falou assim, o Brasil ainda está muito imaturo para ter um governador da pegada, da cultura, do preparo do presidente Fernando Henrique. Então eu corri lá e dei um abraço nele. Ele falou, poxa, eu digo, olha, que coisa boa. Ele disse, olha, eu continuo no partido que não apoia ele. Mas eu reconheço o mérito dele. Eu sei que ele realmente é uma pessoa que está muito acima dos demais chefes de Estado no mundo inteiro. Passou 8 anos e a pessoa que mais se aproximava dele foi um passageiro, primeiro-ministro italiano, Massimo D'Alema. Mesmo assim, numa distância enorme. Ele aqui e o outro aqui. E atrás vinham mais pessoas, enfim. Então, o Brasil tem perdido muito tempo com essa história. Muito tempo mesmo. Uma coisa que estão cada vez caipirando mais a eleição. Regredindo. Caipirando mais e regredindo, portanto. Porque caipirar é um pouco regredir, né? A gente tem que, do caipirismo, tem que avançar para o conhecimento do mundo, o conhecimento do país como um todo, né? Agora, Arthur, quando a gente fala sobre esses assuntos BR-319, quando a gente fala sobre a Amazônia, quando a gente fala sobre a nossa economia amazônica, a nossa cultura, a gente às vezes sente muita a falta de representatividade forte na bancada amazonense de convencer, né, a Câmara de modo geral, o Senado de modo geral, de ter grandes políticos que possam lutar. Quais que são as principais pautas que você gostaria de levar hoje para a Câmara Federal? Olha, economia sem dúvida nenhuma, né? Essa questão da BR-319, sem dúvida, é obrigação minha. E, ao mesmo tempo, eu entendo que é preciso chamar a atenção do governo, seja ele qual for, para as obrigações que ele tem com ele próprio, com o Brasil inteiro. Quando for fazer um benefício para o Amazonas, se lembre do Rio Grande do Sul, se lembre do Paraná, se lembre de Rio Grande do Norte, se lembre disso, porque aqui está a perspectiva ampla de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento que torne o Brasil um país não potencialmente rico, mas efetivamente rico. Então nós somos o estado mais relevante, se a gente olhar o ponto de vista estratégico, não tenho dúvida disso.
Certo. Bom, para finalizar, vamos falar da eleição aqui para o estado do Amazonas, que deve ser uma das áreas mais acirradas nos últimos anos. Estamos aí passando aí vamos passar por uma eleição para um governo provisório até ano que vem. Agora, o senhor analisa que essa polarização que existe na política nacional também vai marcar essa eleição aqui no estado? Seria uma bobeira dos candidatos, né? Porque não são obrigados a seguir isso, né? Então, de repente, alguém lá fora resolve andar nu na Avenida Rio Branco, não vai pedir para mim que eu ande nu na Avenida João Batista. Eu não vou fazer uma coisa dessa, eu fico nu em casa, mesmo próprio, né? Não tomo banho com roupa, né? Mas com roupa não. Então, mas o senhor analisa que essa eleição desse ano aqui vai ser acirrada, a gente sabe, para governo do estado. Eu queria que poupassem os ataques pessoais, Sim. que poupassem os ataques familiares, que poupassem a depreciação prévia das pessoas, enfim, observar. Acho que cada um, se pensar em si mesmo, pensando também no Brasil, eles sabem que pode contribuir, mas não tanto. Outro pode contribuir mais um pouco, mas nem tudo. Então, a gente tem que saber unir o Estado, unir o país em toda uma coisa importante, que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Não é mexer em Zona Franca, tirar a Zona Franca do páreo. Não é. É o contrário. É você fazer com que eles entendam que a Zona Franca é uma coisa importante para nós. Já nos deu tempo histórico, já nos deu tempo político, já nos deu tempo econômico para nós termos criado outras matrizes econômicas. A floresta não precisa derrubar árvores, não. Trabalhar os frutos. Imagine. Trabalhar os frutos que a floresta industrializar a produção. Industrializar, né? Exatamente isso, entendeu? Então, eu acredito que nós temos tudo e os governos insistem em cegamente não acreditar que ele tem tudo nas mãos, que podia sair como um estadista se fosse para reconhecer, se fosse capaz de reconhecer esses governos que não reconhecem isso, reconhecer que não tem que atritar com a gente aqui, tem que usar... Investir, né? Investir e ir para a luta. Sou a favor completamente do capitalismo, sou a favor completamente de nós fazermos um governo com ajuste fiscal. Eu nunca trabalhei sem ajuste fiscal. Sempre, se houvesse uma queda na economia e eu caísse de 10 para 4, eu só gastava 3. Não existe hipótese de eu ficar devendo pessoal, não existe hipótese. Eu acho que é um populismo irresponsável você brincar com a sorte dos outros. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Quer deixar uma mensagem, umas considerações finais? Tá bem, claro. Eu primeiro agradeço a vocês por tudo, pela gentileza de sempre. Que tem muito carinho pelo Armandinho, como vocês sabem, ele por mim, a gente gosta muito dele, sabe quando o santo casa, né? E eu estou vendo aqui essas coisas aqui, sempre gostei disso aqui muito. Ah, sim, ele está falando de uma TV que a gente tem aqui, que fica com a página do site do 18 Horas, que é o 18horas.com.br. Então aqui no estúdio está sempre a primeira página. É verdade. Então são os assuntos, né? Os assuntos do momento. Sim. E vai atualizando. Então, olha, até uma próxima vez. Eu agradeço muito você, os dois, né? Os dois, eu agradeço muito ao Armandinho, todo mundo aqui, ao Paulo Castro, todos são meus amigos queridos. E dizer que nós temos que ser um povo mais exigente. Temos que ser um povo capaz de exigir mais, de cobrar mais. Se eu tenho tudo, não me possibilitam trabalhar esse tudo, então que raio de gente nós temos? Que raio de gente boba que não consegue, então, perceber que não é hora de briguinhas, é hora de trabalho e de infraestruturação de uma economia que seja sustentável e que dure realmente a vida inteira e fazendo crescer a nossa capacidade de existir, fazendo crescer a nossa capacidade de consumir, fazendo crescer a nossa capacidade de sustentar famílias, enfim. Não é possível um estado tão rico potencialmente e tão pobre quando a gente vai ver a casa da maioria das pessoas. Não é isso? Eu agradeço. A gente é que agradece muitíssimo. Poxa, muito obrigada. Boa noite. Para não dizer que eu privilegiei ela. Vai apertar a mão, gente, sem problema algum. Também. Obrigado, querido. Muito boa noite. Nós conversamos com o ex-prefeito de Manaus, pré-candidato a deputado federal, Arthur Virgílio Neto. Você está ouvindo 18 Horas. E atenção, você gosta de corrida? Pois é, gente, a corrida de rua virou um esporte do momento em todo o país e aqui em Manaus com certeza está conquistando cada vez mais adeptos, seja pela praticidade, pelos benefícios à saúde ou até mesmo pelo contato com outras pessoas, né? Gente, virou febre essa corrida, né? Esse Corre de Quinta. Corre de Quinta. Corre de Quinta ganhou as redes sociais, ganhou a simpatia das pessoas e quem traz mais detalhes
detalhes a respeito desse assunto é Vanessa Lima. Então, Vanessa, como é que funciona esse encontro e o que explica tanta gente aderindo aí ao grupo? Boa noite a todos! O Corre de Quinta funciona assim. Toda quinta-feira, a galera se reúne em um ponto combinado aqui em Manaus, geralmente à noite, e sai para correr em grupo pelas ruas da cidade. Não tem burocracia, inscrição ou cobrança. É só chegar, aquecer e participar. Cada um vai no seu ritmo. Tem gente caminhando, outros trotando e até aqueles que aceleram o passo. E o mais interessante é que não é só sobre correr, é sobre viver a experiência. A galera se reúne semanalmente, ocupa avenidas, compartilha momentos e ainda transforma tudo isso em conteúdo que bomba nas redes sociais. Foi assim que o movimento ganhou força e começou a atrair cada vez mais participantes. Tudo começou de um jeito bem simples, entre amigos que queriam uma alternativa diferente das academias. E as corridas cresceram, hein? Hoje, esse encontro virou um fenômeno, reunindo gente de todas as idades e níveis de preparo, desde quem está começando até quem já corre há mais tempo. Hoje, o Corre de Quinta conta com vários voluntários que orientam no percurso, apoiam os corredores e garantem a segurança de todos. O idealizador do Corre, Frank Parente, destaca ainda que as corridas acontecem em diferentes áreas da cidade, aumentando o alcance e tornando a experiência mais dinâmica e inclusiva. Levamos para outras zonas justamente por conta disso, para que todas as pessoas de todos os bairros tivessem pelo menos uma vez a oportunidade de participar desse evento. Hoje, o Corre de Quinta está contando com mais de 80 staffs, reuniões periódicas para alinhamento. Estamos recrutando mais staff por conta do crescimento do evento. Os staffs hoje têm reuniões e treinamentos semanais, treinamentos de primeiros socorros, treinamento de contenção de multidões. E todo mundo já sabe que a corrida faz muito bem para a saúde, né, galera? Ela fortalece o corpo, melhora o coração, dá mais energia e ainda faz bem para a mente. Então, no Corre de Quinta, tudo isso se une a uma motivação coletiva. Correr em grupo transforma o exercício em um momento leve e divertido. E o resultado foi esse. O que começou pequeno virou um grande movimento urbano que ajuda muita gente a sair do sedentarismo e a redescobrir a cidade de um jeito leve e divertido. E mais do que um esporte, o encontro também abre espaço para a solidariedade, com ações sociais e arrecadações que mostram como cuidar da saúde pode andar junto com cuidar do próximo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora falar de um caso bárbaro que também chega a ser até revoltante, porque o treinador de jiu-jitsu, Melk Gavão, que é um nome bastante renomado no mundo do jiu-jitsu, Karime, no mundo das artes marciais, é um nome de muito peso. Melk Gavão, ele foi preso em Manaus por suspeita de estupro de vulnerável e também outros crimes sexuais. Kennedson, foi a Justiça de São Paulo que decretou a prisão temporária de 30 dias do treinador Melk Galvão. Ele é investigado por estupro de vulnerável, ameaça e outros crimes contra adolescentes. E quem explica essa história pra gente agora é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. A prisão aconteceu nesta terça-feira. Melquisedeque Galvão, de 47 anos, ele foi detido depois do mandado expedido pela Justiça de São Paulo, isso com validade de 30 dias. A investigação apura crimes como estupro de vulnerável, importunação sexual, ameaça e até invasão de dispositivo eletrônico. Segundo as informações do processo, os postos crimes teriam acontecido dentro de um ambiente de confiança. O investigado atuava como treinador e teria se aproximado das vítimas no contexto esportivo. A polícia também investiga se houve intimidação das vítimas, o que pode agravar ainda mais a situação do suspeito. O caso está em segredo de justiça, mas teve repercussão nas redes sociais, principalmente depois da divulgação de um áudio atribuído ao investigado. No áudio ele tenta justificar uma das situações investigadas e diz estar arrependido. Eu só queria deixar claro algumas coisas. Eu queria dizer primeiro que eu estou totalmente arrependido, totalmente angustiado por conta do que eu fiz. Eu acho que nada justifica, nenhuma coisa pode justificar o meu comportamento. Eu, como líder, como um cara que já tem uma certa idade, não poderia ter tido esse comportamento com sua filha.
Mas eu queria também falar que, de verdade, eu nunca planejei isso. Olha, informações preliminares indicam que Melqui Galvão se apresentou às autoridades depois da expedição do mandado. Ele está preso em Manaus. Além de treinador, ele é investigador da Polícia Civil do Amazonas e segue com vínculo ativo com a instituição. Então, diante da gravidade das denúncias, a Corregedoria deve abrir o processo administrativo disciplinar para apurar aí a conduta do servidor. Inclusive, a presidente da Comissão da Mulher, a deputada estadual Alessandra Campelo, comentou esse caso nas redes sociais. São muitos crimes, são várias vítimas, até agora eu já tenho conhecimento de 5, envolve estupro de vulnerável, assédio sexual, enfim, as informações que eu tenho ainda são preliminares, mas já sei que ele está preso, já conversei com o delegado-geral e quero colocar aqui a Procuradoria da Mulher à disposição de todas as vítimas, colocar aqui o nosso telefone, dizer para vocês que a gente não passa a mão na cabeça de agressor, de estuprador. Então tá aí, o caso segue em investigação e novas diligências devem acontecer nos próximos dias. A polícia não descarta a possibilidade também de outras vítimas. E a gente segue acompanhando esse caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Boa noite mais uma vez, André. Boa noite mais uma vez. Na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro, o trânsito segue concorrido e carregado com muitos veículos na via. Já mais lá na frente, na Torquato Tapajós, também no sentido bairro, o trânsito está carregado, mas ainda com tráfego normal, isso dentro do esperado para o horário. Tem postos de combustível que tem, inclusive, gasolina R$ 6,95, hein? Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que tá a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de sol forte, calor intenso e sensação térmica que chegou perto dos 37 graus. A previsão para a noite de hoje aponta ainda uma noite quente, céu quase limpo e baixa chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 29 de abril, quarta-feira, segundo o Clima Tempo. Na quarta, o clima será marcado por calor, umidade e pancadas de chuvas rápidas ao longo do dia. À noite, o céu deve ficar parcialmente nublado, trazendo um alívio do calor e ainda com chance de chuva leve. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 96%. 18 horas. Política. E vamos de política agora no programa 18 horas. Vamos dar boa noite mais uma vez para Nathalie Moraes. Então, Nathalie, vamos lá. O Congresso Nacional do PT, durante o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu nesse domingo, o ex-deputado Marcelo Ramos foi apresentado como o nome do partido para a disputa ao Senado pelo estado do Amazonas. Como é que essa escolha se encaixa aí na estratégia nacional do PT para essas eleições? Nathalie Moraes, boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, muito já se especulava, ele já até se intitulava aí como pré-candidato. Ele já tinha anunciado, né? Sim. Mas agora, veio um anúncio da direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Agora é real e oficial. Marcelo Ramos é o representante do Partido dos Trabalhadores ao Senado. Inclusive, também eles divulgaram aí que não devem lançar candidato para o governo e que devem apoiar já a pré-candidatura do senador Omar Aziz. Então, assim, foi um evento bastante importante que reuniu ali, grandes nomes do Partido dos Trabalhadores e eles realmente foram para lá para reforçar ali as estratégias, de unificação interna e fortalecimento do palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, o Lula vem aí para tentar uma reeleição e o Marcelo Ramos se apresenta como um nome aqui no nosso estado que deve contribuir. Inclusive, eu separei um trechinho dessa participação do Marcelo no Congresso do Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir.
Encerramos agora a nossa participação no 8º Congresso Nacional do PT. Saímos com um partido unificado em torno do projeto de reeleição do presidente Lula, de defesa da soberania do nosso país, de consolidação da democracia e, acima de tudo, de garantia de mais dignidade e qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros com o fim da escala 6x1. Também saímos felizes pela decisão do Congresso Nacional de confirmar nossa pré-candidatura ao Senado lá no estado do Amazonas, de consolidar nossa chapa de deputados federais para garantir que a gente alcance a legenda, faça deputado federal e fortalecer a nossa chapa de deputado estadual. 18 horas. É isso aí, Karime, Kennedy e ouvintes, né? Agora, Marcelo Ramos é oficialmente pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores e, segundo o partido, o objetivo é realmente se apresentar aí como uma alternativa progressista para o futuro do Amazonas, alinhado aí ao projeto nacional liderado pelo presidente Lula. E extraoficialmente o presidente Lula também apoia o senador Eduardo Braga, né? Não foi colocado aí no papel, mas nas entrelinhas já existe inclusive um planejamento. Da última vez que esteve os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, o presidente Lula já inclusive cobrou uma reunião quando vier a Manaus, que pode ser agora durante o período de abril, para que exista na segunda semana de maio ele vem a Manaus para fazer algumas, inclusive, né, algumas inaugurações, anúncios importantes. Quem sabe a BR-319 está na pauta, né? Pois é, não, vai estar na pauta, porque nós jornalistas estaremos lá e vamos questionar, né? Sim, boa. E com certeza, dessa reunião que eu tava falando, só para não perder o fio da meada, vai haver uma grande reunião de apoiadores do presidente Lula aqui em Manaus. Nessa ocasião dessa visita. Ele fez questão de frisar, né? Ele fez questão de pedir durante esse último encontro, onde o presidente Lula abriu a porta da casa dele para receber os senadores do Amazonas, Omar Aziz e Eduardo Braga. E aí, durante esse encontro, ele fez questão de frisar para os dois que ele, inclusive, vai ficar um dia a mais aqui no Amazonas, justamente para fazer todas essas articulações, definição de apoio. Afinal de contas, a gente está em ano eleitoral, né? E ele depende também desse eleitorado amazonense. Então, o eleitorado amazonense que uma ala mais da capital está mais voltada ao bolsonarismo, enquanto que uma ala do interior do estado do Amazonas está mais voltada à esquerda. Então, de fato, ele precisa ter esse alinhamento com grupos políticos do Amazonas. Pelas últimas pesquisas que você trouxe pra gente, tá bem acirrado. Então, não vai ter cenário. Eu vou já contar. Não tem cenário fácil para ninguém, Verdade. né? Vamos seguir aqui, Kennedy, que a pauta da escala, né, do fim da escala 6x1 está prevista para ser debatida amanhã, lá em Brasília. Exatamente, é o assunto do momento, né? Lá em Brasília, esse é um assunto que está rodando na Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, e vai ser instalada amanhã, quarta-feira, a comissão de especial que vai analisar essa PEC da redução da jornada de trabalho no Brasil. E como é que vai funcionar isso, gente? Essa comissão, ela é quem vai discutir o texto na prática, ouvir todos os lados e também elaborar um relatório final. Serão 37 deputados titulares e 37 suplentes, com reuniões frequentes ao longo dessas próximas semanas. O prazo para chegar às 40 sessões tem um período muito curto para poder chegar, então vai ter que ser bem acelerado esse processo. E o que está em discussão nesse momento? A jornada legal pode chegar a 44 horas semanais. Uma das propostas é reduzir para 36 horas por semana, com transição ao longo dos anos e sem o corte de salário. Ou seja, é uma preocupação para que tenha um corte na jornada de trabalho, mas que também não venha a haver um corte no salário, porque isso daí pode prejudicar o trabalhador e até estimulando ele a trabalhar além daquilo que ele já trabalhava para poder tentar se autossustentar. Pois é uma polêmica muito grande, porque aí eu sempre defendo o seguinte, que o governo federal, já que ele pressiona tanto com impostos, com taxas, o governo poderia abrir aí uma facilitação, um benefício. Uma contrapartida, né? Uma contrapartida, de tirar um imposto desse empresário, porque a gente sabe que o CLT é caro para o empresário, para ele manter esse CLT. E uma das coisas que encarece são os impostos. Então, por que o governo federal não dá essa contraproposta, não
não incentiva essa escala 5x2, melhorando a vida desse empresário, microempresário, que a gente sabe que é quem esquenta, que é quem roda, que é quem financia, que é quem paga a economia do país e é quem mais paga imposto, ou seja, é injusto até. Exatamente, Karime. Existe ainda outra proposta que altera a jornada de trabalho para 4x3, ou seja, são 4 dias de semana trabalhados por 3 de folga. Então, de fato, são temas bastante sensíveis. Escala 6x1 é realmente um tema que está agora em um momento, é tratado como uma temática política já, isso para a campanha eleitoral, né? É uma pauta principal do governo federal, numa tentativa dessas pautas atraírem mais intenções de voto para outubro de 2026. Então, com certeza, vai ser algo bastante complexo nesse momento. E essa comissão, ela promete ouvir os trabalhadores, promete também ouvir os empregados, os empreendedores, o governo, o judiciário e os pesquisadores e também universidades. E é interessante que ouça todos esses lados, bacana, até para que a gente possa medir as consequências dessa ação, para que tenha de fato ali um conhecimento sobre o que vai acontecer quando isso for algo mais prático. Será que vai haver corte de salário? Será que vai haver corte de profissionais? Como é que vai ficar a situação do empreendedor? Então, o objetivo é exatamente esse, que essas comissões elas possam ser ouvidas, todos os grupos eles possam ser ouvidos, e após essa proposta ser aprovada, ela vai seguir para o plenário da Câmara. E aí precisa de pelo menos 308 votos em 2 turnos para poder avançar, porque se trata de uma mudança na Constituição Federal. Ou seja, tem muita coisa que ainda vai rolar. Tem muita coisa para acontecer. E seguir com o assunto de política, justamente a respeito de pesquisa eleitoral, não é, Nathalie? Você tem aí a mais recente, digamos assim. Então, Karime, Kennedy e ouvintes do programa 18 horas, foi divulgada hoje, uma nova pesquisa aí da Atlas Bloomberg mostrando uma melhora na popularidade do presidente Lula. Inclusive, a aprovação do Lula chegou a 46,8%, um avanço em relação à pesquisa anterior que saiu há mais ou menos 4 semanas, onde ele estava aí com 46%. Já a desaprovação, ela deu uma recuada leve, saiu de 54% para 52,5%, e a avaliação segue ali mais ou menos na mesma, O percentual dos brasileiros que consideram a gestão do presidente Lula positiva é de 42%, acima dos 41% da rodada anterior, indicando realmente um crescimento gradual que vem sendo ali sustentado de alguma forma. Inclusive, a comparação direta entre as 2 últimas rodadas evidencia pra gente um dado político bastante relevante. Tanto a figura do presidente quanto a avaliação do governo tiveram um avanço no mesmo tempo. Pode ter relação aí com os anúncios dos últimos dias. A gente vai dar uma melhorada no preço da gasolina. Inclusive, por incrível que pareça, chegou aqui, Karime? Então, muita gente tem atribuído aí a esses discursos, a esses acordos feitos aí pelo governo federal. Sem dúvida alguma, vamos aguardar, porque daqui para outubro, gente, muita água vai rolar por baixo dessas pontes. Muito obrigada pelas informações. Quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. 18 horas. Trânsito. Vamos agora saber como é que está a volta para casa. Última rodada de trânsito com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, e nessa última rodada de trânsito a gente tem informações da Maripiranga, ali com a rua Plínio Coelho, que fica ali próximo também do Carrefour. O trânsito ainda segue concorrido, embora agora já sejam aí 19 horas, continua com o trânsito carregado por esse trecho aí da Maripiranga. Então, os motoristas que estiverem apressadinhos, tem que procurar uma rota alternativa, que o trânsito continua carregado nesse trecho. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, até amanhã. 19 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Outra decisão judicial e, mais uma vez, o reasfaltamento da BR-319 é suspenso. É uma decisão recente e provisória, mas volta ao início de sempre. Primeiro, porque a ação discute a questão ambiental, se o asfalto vai aumentar a devastação da floresta. E segundo, porque discute se é uma obra nova ou de recuperação de uma obra já existente. Nesse caso, parece óbvio. A estrada foi inaugurada totalmente asfaltada
aprovada em 1976. E a lei aprovada pelo Congresso Nacional esse ano é clara. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental permite a dispensa de licenciamento para melhorias em estradas pré-existentes. Diversas ações e medidas foram tomadas nos últimos anos para diminuir o desmatamento na região. A queda do desmatamento é real. No primeiro trimestre desse ano, foi de 17%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, inclusive na área de abrangência da BR-319. Por isso, é preciso continuar aprimorando o combate à devastação e as medidas de proteção à floresta. É preciso manter ações de fiscalização, punição e responsáveis pela derrubada ilegal e políticas de geração de renda associadas à floresta em pé. E não simplesmente reduzir a questão e impedir a recuperação de uma estrada que existe há 50 anos. E que, além de tudo, é um desejo legítimo e uma reivindicação praticamente unânime do povo do Amazonas. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, gente. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.